Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje vamos mergulhar numa ideia que, bem, apesar de já ter uns anos, parece cada vez mais atual. Como é que redes complexas, quase invisíveis, mas que estão por todo o lado, estão a reconfigurar as estruturas de poder globais que, pronto, dávamos como certas. O material que temos aqui connosco é um excerto bastante denso, na verdade, de um texto de 2009. O título é logo provocador: como as redes entrelaçadas definirão as novas estruturas globais. A nossa missão aqui hoje é, avalar, desconstruir os conceitos principais, como tribos comportamentais e, claro, o cerne da questão, as redes entrelaçadas. E perceber a tese de fundo. Como é que esta nova realidade desafia os pilares mais tradicionais do poder, não é? O capital, os governos. Parece interessante, certo? Vamos lá ver isto melhor. O ponto de partida que o texto já em 2009 dava como adquirido é algo que hoje se calhar nos parece óbvio. O mundo organiza-se cada vez mais em rede. Isto impulsionado pelo crescimento da população e, sobretudo, pela tecnologia, que encurtou distâncias, multiplicou ligações, enfim, isto já ninguém discute. Mas a questão que o autor levanta e que me parece mesmo fundamental é: como é que se deu esta passagem? Como é que saltamos de uma era dominada pelos chamados mercados de massa, onde as grandes marcas, as grandes tendências pareciam tipo varrer tudo à frente, para este cenário de agora, que sentimos muito mais fragmentado, não é? Multifacetado e, acima de tudo, ligado por fios de preferências individuais, muitas vezes que duram pouco tempo. Como é que isto aconteceu e, mais importante, o que é que significa? É uma excelente pergunta para começar, sim. Porque, historicamente, se formos a ver, as rédeas estavam nas mãos de grandes estruturas, muito centralizadas. Pensemos no capital financeiro, nos aparelhos do Estado, nos governos e, se recuarmos ainda mais, nas instituições religiosas. Eram elas que ditavam as grandes correntes sociais, digamos assim, que moldavam comportamentos, consumos, em larga escala. O ponto alto disto foram precisamente os mercados de massa, particularmente fortes ali nos anos 80, não é? A era da massificação por excelência. E o autor deixa um alerta importante logo de início, que eu acho pertinente. A nossa tendência natural para simplificar, para procurar padrões claros, hierarquias definidas. Isso pode ser um obstáculo. Pode impedir-nos de ver a verdadeira profundidade e a natureza radicalmente diferente destas mudanças. E, sobretudo, pode levar-nos a perguntar quem ou o quê controla agora as tendências. Será que ainda há controle nesse sentido tradicional? Ou estamos perante algo, bem, totalmente novo? Exatamente. E é aí que o texto introduz o conceito das tribos comportamentais. Claro que não no sentido antropológico clássico, não é? Mas como uma metáfora para grupos de afinidade. E o interessante é que o autor não vê as sementes disto na internet, mas muito antes, nos movimentos de contracultura dos anos 60, 70. Pensemos no movimento hippie ou na cultura pop que começou a segmentar os jovens. Foi aí que a ideia de uma identidade coletiva assim, monolítica, começou a partir-se. Lembro-me dos exemplos que são quase caricaturas, mas funcionam bem, que o texto dá. O João é da tribo Punk, a Maria é da tribo Zen, o Pedro é da tribo Geração Saúde. O que isto mostra é uma primeira fratura na homogeneidade, certo? Já não era toda a gente a ouvir a mesma música, a vestir a mesma roupa, a querer o mesmo estilo de vida. Começava a haver nichos, identidades de grupo mais específicas, baseadas em gostos, valores, estéticas. E aqui entra o papel catalisador da tecnologia e da própria estrutura social em rede que se estava a formar. O que era fascinante, e o texto sublinha isso bem, é como estas tribos, mesmo que estivessem espalhadas geograficamente, ganharam de repente a capacidade de se encontrar, de se ligar, de partilhar informação, de reforçar laços. O autor fala em troca de conhecimento tácito, aquele saber que temos, mas que é difícil de explicar por palavras, como um estilo, uma sensibilidade e também conhecimento explícito, informações concretas, dicas, manifestos, etc. A rede física e depois, claro, a digital, tornou-se o terreno fértil para que estas afinidades pudessem florescer e auto-organizar-se, muitas vezes à margem das estruturas tradicionais. Mas a análise não para por aí. E esta parte pareceu-me particularmente curiosa. O autor argumenta que essa ideia de pertencermos a uma única tribo rapidamente se tornou, bem, obsoleta. A complexidade da vida moderna, as múltiplas facetas que todos nós temos, levaram a algo mais fluido. Passamos a ser participantes em várias tribos.
Ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes, quer dizer, a pessoa já não é punk o tempo inteiro, não é? Pode identificar-se com a estética punk em certos momentos, mas depois ser um fã fervoroso de cinema iraniano noutros e ainda pertencer a um clube de leitura de filosofia. Nós navegamos entre estas diferentes redes de afinidade. Exatamente, flutuamos. A nossa participação numa tribo depende muito do momento, do sítio, do nosso interesse específico naquela hora ou até da faceta da nossa identidade que queremos expressar ou, se calhar, explorar. O texto dá exemplos muito do dia-a-dia que ilustram bem esta multiplicidade. Imagina, hoje de manhã faço uma caminhada com um amigo. Nesse momento, participo na tribo, vá lá, dos entusiastas da natureza ou do exercício físico. À tarde, encontro outra amiga para ver um filme cult numa cinemateca. Aí estou na tribo dos cinéfilos alternativos. No dia seguinte, levo o meu filho a um museu de ciência. Participo na tribo dos pais interessados em cultura ou na tribo dos curiosos pela ciência. Em cada um destes momentos, estou a interagir dentro de uma rede específica, estou a consumir experiências ou produtos ligados a essa rede e a agir de acordo com preferências que podem ser bastante situacionais e que não definem a totalidade do meu ser, claro. Confesso que esta ideia das identidades fluidas e das participações múltiplas ressoou bastante comigo. Desafia aquela nossa necessidade de pôr as pessoas em caixinhas, não é? Tudo muito arrumadinho. E é precisamente essa fluidez que nos leva à metáfora central do texto, a das redes entrelaçadas. É uma imagem poderosa, de facto. O autor pede-nos para visualizar o seguinte: cada tribo, cada grupo de afinidade forma uma rede. Mas estas redes não estão separadas umas das outras. Nem sequer estão simplesmente sobrepostas, como camadas num bolo. Pelo contrário, elas interligam-se, atravessam-se, fundem-se e separam-se constantemente. Porquê? Porque nós, os indivíduos, somos os nós que ligam as diferentes redes. Pense em múltiplas teias de aranha, cada uma de uma cor diferente, a cobrir o globo, em 3 dimensões. Elas não estão empilhadas, estão emaranhadas, entrelaçadas de forma complexa e, sobretudo, dinâmica. É neste entrelaçamento, nesta interconexão constante, que é possível por causa das nossas múltiplas pertenças, que reside a chave para entender a dinâmica social e de poder de hoje em dia. É aqui que o jogo muda, fundamentalmente. Ok, atenção agora, porque é aqui que a análise dá um salto que me pareceu particularmente audacioso. A questão do poder. Se a estrutura é esta de redes entrelaçadas, fluídas, o que é que acontece ao poder? Onde é que ele está? A tese do texto é radical. O poder deixa de ser fixo, institucionalizado, numa única estrutura e torna-se altamente contextual. E distribuído. São as nossas preferências ao escolhermos em que rede interagir e a quem dar atenção ou crédito em cada momento que definem onde é que o poder se manifesta. É um quase completa da lógica tradicional, não é? O poder não vem só de cima, das instituições, mas emerge das próprias interações na rede. E é incrivelmente volátil. O texto ilustra isto com exemplos muito concretos dessa dinâmica variável do poder. Há momentos em que o poder está connosco, na nossa esfera de influência dentro de uma rede específica. O exemplo dado é o de dar uma aula. Naquele contexto, pronto, o professor detém uma forma de poder, de conhecimento, de avaliação. Noutros momentos o poder parece quase dissolver-se. Não há uma hierarquia clara. Pense numa caminhada descontraída entre amigos. Quem é que tem o poder? Provavelmente ninguém, ou ele circula de forma muito informal. E depois, há os momentos, talvez os mais frequentes, em que delegamos conscientemente o nosso poder a outros nós da rede. Quando vamos a um restaurante, delegamos no chefe o poder de escolher e preparar a nossa comida. Confiamos no serviço, certo? Quando consultamos um especialista, delegamos poder na sua perícia. O poder flui constantemente, consoante o contexto e a nossa escolha. Isto tem implicações tremendas para as estruturas de poder estabelecidas, não é? O sistema financeiro, o capital e a política, os governos. Como é que eles se encaixam neste novo panorama, segundo esta análise de 2009? Pois, se ligarmos isto ao panorama geral, a perspectiva do texto é que essas estruturas que antes eram dominantes, quase absolutas na sua esfera, passam a ser vistas como apenas algumas entre muitas redes possíveis neste vasto emaranhado. Redes importantes, sem dúvida, com muita influência acumulada, claro, mas já não são as únicas que definem a realidade social. Perderam o monopólio da organização social, digamos assim. E a análise de 2009 sugere que estes sistemas antigos, ao sentirem a sua primazia ameaçada por esta nova dinâmica distribuída, estariam a reagir, a tentar salvaguardar a sua posição.
O texto interpreta diversas ações e fenómenos da época precisamente como táticas de resistência dessa velha ordem. Que tipo de táticas, por exemplo? São variadas. Vão desde o que o autor considera tentativas de capturar a atenção mediática de forma quase desesperada para manter a relevância no mundo cheio de informação. E aqui menciona exemplos tão diferentes como as selfies ridículas do Obama ou a ditadura do cabelo na Coreia do Norte, não como equivalentes morais, obviamente, mas como fenómenos mediáticos que visam prender a atenção e afirmar presença. A outra ponta do espectro são demonstrações de força bruta, onde o poder antigo reafirma a sua capacidade de impor consequências reais. O exemplo dado é o dos bancos ou sistemas financeiros que, em momentos de crise, acabam por sacrificar os cidadãos para se salvarem a si mesmos, uma forma de dizer: olhem que o nosso poder ainda tem consequências materiais graves. O autor interpreta tudo isto não como sinais de força, mas como a resistência típica de um sistema em equilíbrio que está a ser perturbado. São as convulsões de uma estrutura que sente a sua hegemonia a ser corroída por estas redes emergentes, que são mais ágeis, mais adaptáveis, mais alinhadas com as preferências individuais. E essa resistência, segundo ele, indicia que o sistema caminha para uma ruptura, para dar lugar a um novo formato organizacional. Mas será que alguém pode controlar ou dominar este novo formato? O texto também toca na questão dos atores que percebem estas mudanças e podem tentar manipular o sistema a seu favor, não é? Tentar impor a sua própria rede como dominante. Menciona especificamente o exemplo de Vladimir Putin como alguém que, já em 2009, poderia ser visto como tentando navegar e talvez até dominar este cenário complexo. Qual é a visão do autor sobre isso? A perspectiva era, e isto é bastante interessante, olhando para trás desde 2009, bastante cética. A conclusão do autor era que a própria natureza do sistema, a sua complexidade crescente, a velocidade com que novas tribos e ligações se formam e dissolvem, a fluidez do poder tornava a hipótese de um controle centralizado e duradouro, seja por um indivíduo, uma nação, uma ideologia, praticamente impossível. Seria como tentar agarrar água com as mãos, percebe? A complexidade inerente ao sistema torna-o resistente a tentativas de domínio totalitário ao longo do prazo. Qualquer tentativa de impor uma ordem rígida estaria, à partida, condenada a ser rapidamente contornada ou subvertida pela dinâmica imparável das redes. E, para fundamentar esta ideia de um futuro potencialmente sem um centro de poder dominante, o texto recorre a uma figura científica importante, não é? Sim. Introduz uma referência muito pertinente a Ilya Prigogine. Físico e químico belga, ganhou o Nobel pelas suas investigações sobre sistemas complexos e termodinâmica de não equilíbrio. Simplificando muito uma teoria que é de facto complexa, Prigogine mostrou que sistemas longe do equilíbrio, quando são perturbados, numa fase de ebulição, o caos, digamos, não colapsam necessariamente. Podem, sim, auto-organizar-se espontaneamente num novo estado, muitas vezes mais complexo, que procura um novo tipo de equilíbrio. Socialmente, isto seria interpretado como, depois da dissolução de uma ordem dominante, tende a emergir uma nova ordem, um novo centro de poder que estabiliza o sistema. Parece lógico, mas o autor do texto parece ter dúvidas. Exatamente. E aqui reside, talvez, um dos pontos mais especulativos e provocadores do texto. O autor questiona: será que o modelo de Prigogine, que pressupõe a emergência de um novo equilíbrio, se aplica mesmo a esta situação societal? A dúvida dele baseia-se na velocidade estonteante com que a complexidade aumenta no nosso mundo. Novas tecnologias, novas ideias, novas crises geram constantemente novas tribos, novas preferências, novas formas de ligação. Ou seja, o número de variáveis e a dinâmica do sistema estão sempre a aumentar. Isto levanta uma questão fundamental. Será que alguma vez chegaremos a um novo equilíbrio estável no sentido tradicional? Ou será que a própria natureza do sistema agora impede essa estabilização? É quase uma heresia conceptual se pensarmos bem. O autor está a questionar se um modelo que até ganhou um Nobel para a auto-organização de sistemas ainda se aplica neste novo paradigma de complexidade extrema e mudança contínua. Fica a pergunta no ar sobre a própria previsibilidade do futuro social e das estruturas de poder. É intrigante. Então, onde é que isto nos deixa? Se não vamos necessariamente para um novo equilíbrio dominado por uma nova força, qual é a alternativa? O que significa isto tudo em termos práticos para o futuro global? É aqui que o autor lança a sua hipótese mais radical e, olhando hoje, talvez presciente.
Ele sugere que talvez estejamos a interpretar mal a situação ao esperar por uma nova estabilidade, por um novo centro de poder que ponha ordem no caos. Talvez, diz ele, o novo formato estável do sistema global não seja uma estabilidade forçada por uma ou algumas redes dominantes. Talvez a nova normalidade, a nova forma de estabilidade, seja precisamente o próprio turbilhão dinâmico. Uau! Isso é uma ideia forte. A estabilidade seria a própria instabilidade constante. A mudança permanente como sendo a norma. Precisamente. A implicação seria profunda. Significaria que a fluidez, a reconfiguração constante das redes, a emergência e dissolução de centros temporários de influência, a adaptação contínua, tudo isso não seria uma fase de transição caótica à espera de resolução, mas sim o próprio modo de funcionamento do sistema global no futuro, uma espécie de equilíbrio dinâmico permanente. O autor via isto não como algo necessariamente negativo, atenção, mas como uma potencial revolução na forma como entendemos a sociedade. Ele sugere que este poderia ser o caminho para uma real evolução social. Uma evolução onde a adaptabilidade, a resiliência e a dinâmica constante substituem a rigidez das estruturas de poder hierárquicas e a busca por equilíbrios estáticos que, historicamente, tenderam a oprimir ou a excluir. É uma visão desafiadora, sem dúvida, mas fascinante. Tentando sintetizar, a ideia central que retiramos desta análise parece ser esta. Estamos a viver, ou já vivíamos em 2009, uma transição fundamental. Saímos de um mundo de estruturas de massa, controladas por poucos e poderosos centros, capital, governos, etc., e entramos num ecossistema global incrivelmente complexo, formado por miríades de redes interligadas. E o cimento que une estas redes somos nós, com as nossas preferências individuais, múltiplas, mutáveis, e as várias tribos às quais aderimos, muitas vezes só por momentos. Esta realidade, segundo o texto, não só desafia, como potencialmente dissolve as antigas sedes de poder centralizado. É isto, não é? Exatamente. O que mais me marca nesta análise é essa descrição da natureza fluida, contextual e profundamente distribuída do poder nesta nova configuração. O poder não está num sítio fixo. Está em todo o lado e em lado nenhum ao mesmo tempo. Emerge das interações. E, claro, fica a parar no ar a possibilidade intrigante, quase vertiginosa, levantada pelo autor. A de que o futuro não terá um novo rei ou um novo império, mas sim uma dança constante, um turvilhão dinâmico que se torna a própria forma de organização social global. Uma ideia que, relida hoje, com tudo o que aconteceu desde 2009, continua a provocar e a fazer pensar de formas, bem, atuais. E isso deixa-nos com uma reflexão final que me parece emergir diretamente disto tudo. Se a tese estiver correta, se as nossas preferências individuais e coletivas, as nossas escolhas de onde participar e a quem dar atenção, são de facto o motor que define o poder e a dinâmica destas redes entrelaçadas. Que implicações tem isso para nós? Como podemos, enquanto indivíduos e como sociedade, navegar esta fluidez de forma mais consciente, talvez até mais estratégica? Será que esta distribuição do poder nos confere uma nova forma de responsabilidade, a de moldar ativamente estas redes, estas correntes de influência, para construir coletivamente um futuro que consideramos mais desejável, mais justo, mais sustentável? Ou estaremos condenados a ser apenas folhas levadas por este turbilhão? Bem, fica a questão.